Olá, bom dia, tudo bem? Eu espero que você tenha tido uma noite muito especial. Agora estamos nas primeiras horas desse dia e estamos na jornada Intimidade com Deus. Essa é a 5ª jornada espiritual 40 dias com Deus. E o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e faço companhia com muito prazer. Já estamos no 26º dia e olha que tema interessante: paixão pela missão. Ontem vimos os resultados que se seguiram quando a igreja primitiva foi batizada diariamente com o batismo do Espírito Santo. Perseveraram unânimes em oração. Atos, capítulo 1, verso 14. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, verso 42. Tinham um espírito de missão. Atos, capítulo 2, verso 41. E viviam em comunidade. Atos, capítulo 2, verso 42, 44 e 46. Desta forma, a igreja construiu um sólido fundamento que chegou até os nossos dias. Nossa missão hoje é manter e aprofundar o estilo de vida da igreja primitiva até o retorno de Cristo. Viver de maneira diferente significa perda do reverencial, do parâmetro, da essência, resultando em confusão, formalismo, legalismo, dentre outros. A vida dirigida pelo Espírito é pautada por características mostradas em Atos, capítulo 2. A oração, estudo e meditação da Palavra de Deus para viver a doutrina, louvor, bons relacionamentos na comunidade e um profundo senso de missão. A comunhão com Deus, na primeira hora de cada manhã, deve conduzir naturalmente para a missão. Espiritualidade sem missão é uma comunhão egoísta que não reflete o Espírito de Cristo. Todos os dias, Cristo era batizado com o Espírito Santo e logo depois saía para pregar, ensinar e curar. Ele é nosso modelo. Devemos viver como ele viveu. Nosso desafio diário deve ser o de receber e transmitir a palavra de Deus como estilo de vida. Na jornada de hoje, vamos aprofundar um pouco mais essa visão. Como adventistas do 7º dia, temos o sagrado dever de não somente aguardar, mas também preparar o mundo para o grande dia do regresso de Cristo. Então, iremos estudar a missão de Cristo e da Igreja, a urgência e a responsabilidade da missão. Convidamos para nos ajudar o pastor Luiz Gonçalves, aquele que tem colocado em nossa mente que não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Vamos então ao estudo. A missão de Cristo e da Igreja. Quero começar com um chega mais perto, especial para você que tem lutado cada manhã na primeira hora para viver mais perto de Deus. Em comunhão, buscar a Deus na primeira de cada manhã, relacionamento, participar de um pequeno grupo, missão, usar as habilidades para levar pelo menos uma pessoa por ano a Cristo. Esse foi o estilo de vida de nosso Salvador e deve ser o nosso também como seus seguidores. Cristo possuía uma missão clara e um público-alvo definido. Ele disse: "O Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Lucas, capítulo 4, verso 18. Cristo recebia o batismo diário do Espírito Santo nas primeiras horas de cada manhã, com duas finalidades: estar na presença do Pai desde a primeira até a última hora de cada dia e evangelizar. Assim, a vida em comunhão naturalmente resulta em evangelismo, em suas diferentes formas.
Esse era o objetivo principal para o qual ele buscava o poder do Espírito Santo todos os dias. As horas na presença do Pai eram seguidas por trabalho incansável como evangelista. Ele foi para a igreja primitiva e é, para nossos dias, o modelo de missionário por excelência. Para que pudéssemos seguir seu exemplo, ele prometeu o mesmo poder para todos. Os seguidores de Cristo seriam batizados com o mesmo batismo com que ele foi batizado. Ele disse: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, verso 5. Para fazer o que ele fez, e até coisas maiores, seria indispensável a presença desse poder na alma. Atos, capítulo 1, verso 8, repete novamente a promessa e a finalidade dela. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2 descreve como se deu o cumprimento da promessa de Cristo no dia do Pentecostes. O que ocorreu depois foi uma sucessão de milagres, prodígios nunca visto antes. Cheios do Espírito Santo, os discípulos de Jesus pregaram com poder a palavra de Deus e milhares se converteram. Somente Pedro, em um sermão, levou ao batismo cerca de 3.000 pessoas. Atos, capítulo 2, verso 37 a 41. Leia agora Atos, capítulo 2 e 3, sem pressa, e medite na realidade de cada evento. Traga isso para a nossa realidade hoje. Coloque-se como um dos personagens. A história se repetirá. Você consegue se enxergar como um Pedro, João, Estevão? Falar do Cristo crucificado era a paixão ardente daqueles irmãos. Nada os detinham. Os primeiros cristãos eram estrategistas e visionários. Viam os pecadores com a visão do Espírito, ou seja, tinham em mente que falar de Cristo para o perdido era dar a ele a mesma esperança que os mantinha animados e corajosos para enfrentar as dificuldades e tentações do inimigo. Para eles, o coxo poderia andar aqui na eternidade. O cego poderia ver a luz deste mundo e a do porvir. Os pobres poderiam ficar ricos de esperança. O sacrifício de Cristo teria valido a pena para os que o aceitassem como Salvador. O contexto de Atos 2 mostra que os membros da comunidade cristã primitiva dedicavam o que eram e o que tinham para a missão de pregar o Evangelho. Será que não deveríamos ter um senso de urgência ainda maior em nossos dias, uma vez que a concretização de nossa esperança está mais próxima? Urgência na missão. Diz-nos Ellen White, em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível como aquela que caiu sobre Sodoma. Cada dia, o tempo da graça de alguém se encerra. Cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir da condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por eles? Patriarcas e Profetas, página 140. Nossa missão é urgente. Não temos tempo a perder. A cada dia e hora, pessoas estão passando para além do alcance da misericórdia. E por isso precisamos das vozes e mãos daqueles que desejam salvá-las do pecado. Temos pouco tempo e precisamos assumir cada vez mais o compromisso de nos integrarmos para cumprir a missão que nos foi confiada. Não é difícil avaliar o cenário da sociedade de hoje e concluir que o mundo está por um fio
e já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Por isso, não podemos perder tempo com aquilo que é secundário. Nossa atenção não pode estar fora de foco. Precisamos de toda a motivação e capacitação possíveis de alcançar as pessoas que ainda não conhecem a mensagem bíblica ou ainda não tomaram a sua decisão. O pedido de Deus para você é: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24:11. Isto requer compaixão, compromisso, sacrifício, investimento, prioridade e responsabilidade. Responsabilidade e paixão na missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. Todo aquele que crê em Cristo como Salvador pessoal está sob a orientação para com Deus de ser puro e santo, de ser obreiro espiritual, procurando salvar os perdidos, quer sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, escravos ou livres. A maior obra na terra é a de buscar e salvar os que estão perdidos, porque em Cristo pagou o infinito preço de seu próprio sangue. A ovelha que não é procurada não é conduzida ao aprisco. O desejado de todas as nações, página 57. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Há, porém, uma questão que não pode ser desconsiderada. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Provérbios 16:25. Pergunto: seus vizinhos, familiares, colegas de trabalho, de sala de aula, clientes, seu médico, seus seguidores do Twitter, Facebook, etc., já sabem qual é o caminho para a vida eterna? E se outros chegarem antes e falarem do caminho dos homens como se fossem caminhos de Deus, como você se sentirá depois? Portanto, não perca tempo, mãos à obra, paixão por falar de Cristo com ousadia, coragem, com estratégia inteligente e comprometimento total. Esse foi o exemplo de Paulo. Ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, depois 22 e 23. Ele desafiou todos para seguir o seu exemplo, quando disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. As últimas palavras de Cristo a seus discípulos e também para nós foram: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Mateus 28, 19. Ide aos mais afastados limites do globo habitável, e sabei que, onde quer que fordes, minha presença vos assistirá. A nós também a comissão se dirige. Somos ordenados a ir como mensageiros de Cristo para ensinar, instruir e persuadir homens e mulheres, apelando para que atentem para a palavra de vida. Também nos é dada a certeza da constante presença de Cristo. Sejam quais forem as dificuldades com que nos tenhamos que defrontar, sejam quais forem as provações que tenhamos de suportar, sempre será para nós a misericordiosa promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Livro Evangelismo, página 15. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, verso 26. Então, como Paulo, devemos dizer:
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Deus está chamando para ser e continuar sendo um missionário e evangelista. Você pode fazer a obra segundo o seu dom, de várias maneiras. Veja alguma delas. Primeiro, entregar livros. Segundo, entregar DVDs. Terceiro, entregar folhetos. Quarto, dar estudos bíblicos. Quinto, dirigir um pequeno grupo. Sexto, dirigir uma classe bíblica. Sétimo, fazer uma semana de evangelismo de colheita. Oitavo, realizar evangelismos especiais aos domingos à noite. Nono, ser um evangelista web, usando as redes sociais. Décimo, testemunhar todos os dias em qualquer lugar de acordo com o seu dom. 11º, após fazer o seminário de enriquecimento espiritual, continuar os contatos com 5 amigos de oração. 12º, fazer pesquisa para descobrir interessados da rede Novo Tempo. 13º, outros. Lembre-se sempre, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Guarde no coração. De quem é a responsabilidade? Quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados, etc., tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo. E embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus mediante o esforço pessoal e com seus meios não é inferior à do pastor. O ai que cairá sobre o pastor, caso ele não pregue o evangelho, cairá sobre o comerciante tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus diversos talentos, não for um cooperador de Cristo em produzir os mesmos resultados. O texto é do livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 548. Amanhã estaremos no 27º dia e será o último da parte 4. E o assunto é o alto clamor, missão concluída. Que Deus te abençoe. Tenha um dia muito especial e eu estou te esperando amanhã. Até lá.